Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, irmãos e irmãs. Bom dia e bem-vindos a esta quinta-feira, hoje 25 de setembro, da 25ª semana do Tempo Comum. E hoje nós vamos meditar o Evangelho desse dia, que é um trecho bastante breve, que é Lucas capítulo 9, versículos 7 ao versículo 9. Não deixe de dar o seu gostei para apoiar o nosso trabalho, o nosso canal, enfim, as nossas meditações e reflexões. Vamos então agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é este homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, nós temos hoje, nesse pequeno trecho do Evangelho de São Lucas, essa passagem curiosa sobre a perplexidade de Herodes, enfim, a perplexidade e ao mesmo tempo a curiosidade, porque Jesus aparece em cena e levanta várias questões, vários questionamentos, várias perguntas. Mas a pergunta que a gente poderia fazer no início desse evangelho, para a gente conseguir situar a reflexão, seria: o que acontece quando um homem poderoso é confrontado com um poder que é maior do que o seu? Essa é a situação de Herodes, porque ele mandou decapitar João Batista por ser um profeta que estava denunciando as falhas e os pecados do rei, e por isso ele foi morto. E agora ele está diante de uma realidade que é maior do que ele. Ele manda decapitar João Batista e agora se vê diante de um mistério que a sua espada nem pode resolver, porque Cristo não pode ser tocado. Será que a sua perplexidade, e na verdade seria uma porta para a sua conversão? Bem, a perplexidade de Herodes, que ocorre nesse momento diante desse mistério de Cristo, quando de fato o seu próprio poder como rei já se depara com um limite, porque ele não tem como alcançar Jesus ou manipular Jesus, enfim. Herodes ouviu falar de tudo a respeito de Cristo e ficou perplexo. Na verdade, ele estava já ouvindo as histórias, os comentários, as multidões que seguiam Jesus, enfim, os milagres e sinais que ele fazia. A pergunta seria: quantos de nós, como Herodes, ouvimos falar de Jesus, mas não o conhecemos realmente? Esse é um grande problema da nossa vida cristã, não era só um problema de Herodes. Ouvir falar de Jesus é uma coisa e conhecê-lo de fato e ser discípulo dele é outra coisa. Herodes nunca se tornou discípulo de Jesus e nunca o conheceu de fato, embora ouvisse falar muito dele. A fama chega aos ouvidos de Herodes, mas não ao coração dele. Ele vê sinais, alguns sinais provavelmente ele até viu, mas ele não consegue decifrar o significado dos sinais. Então, é uma incapacidade da mente do ser humano quando ele não está aberto de fato de coração para o mistério de Deus. Esse mistério, ao invés de se revelar, esse mistério pode se esconder. Então, a perplexidade de Herodes pode ser o primeiro passo para a fé? Sim, mas pode também ser o último passo para a resistência, para a não fé, ou seja, para se distanciar. Então, pode ser num sentido ou no outro sentido. E ouvir falar de Jesus, na verdade, não seria a mesma coisa que encontrar Jesus e ser modificado e mudado por ele. Bem, uns diziam que Jesus poderia ser João Batista, talvez outros diziam que ele fosse Elias, talvez outros dissessem que fosse um profeta antigo, não se sabe. Herodes ouviu falar das teorias, mas não havia nada que se encaixava perfeitamente na descrição de Jesus. Bem, a pergunta que a gente pode fazer é que, na opinião do povo, há muitas questões sendo levantadas, mas as caixas que nós criamos para tentar controlar aquilo que não compreendemos, quantas caixas nós somos capazes de criar para tentar colocar sob o nosso controle aquilo que não está sob o nosso controle? Então, o povo tinha suas caixinhas, tentando entender Jesus, tentando enquadrar Jesus dentro de um molde, mas ninguém consegue fazer isso. Talvez a gente queira um Deus que caiba em nossas categorias, em nossas ideias, em nossas caixinhas, mas ele sempre vai transcender a nossa realidade. Pois os nossos conceitos sobre Deus, na verdade, devem sempre estar abertos à surpresa divina, porque Deus está muito além da nossa condição. E a pergunta que eles faziam: quem é este homem? Quem é este homem? Quem de fato ele é? Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é este homem? Herodes faz essa pergunta, mas, na verdade, ele faz a pergunta certa, porém o coração é que não está focando naquilo que é certo. O coração está no caminho errado.
porque na verdade ele não tem atitude suficiente para compreender o mistério que é mais profundo. Bem, a gente recebe então nessa palavra hoje um chamado de Deus. Primeiro, ir além das fofocas. O povo fofocava, o povo falava, o povo discutia, o povo levantava hipóteses, tudo fofoca, conversas e fofocas, não tinha nada de objetivo. Ou seja, a gente não pode se contentar com aquilo que vão dizer a respeito de Jesus. A respeito da palavra de Deus, a respeito da revelação, o povo geralmente não sabe muita coisa, é tudo teoria. E depois a gente tem que aprender a fazer a pergunta certa: quem é Jesus para mim? Talvez Herodes não fez a pergunta certa e talvez não chegou a uma resposta certa. E acima de tudo a gente tem que buscar a conversão na nossa vida, se a gente quiser alcançar a compreensão do mistério de Cristo de maneira mais profunda em nossa vida e em nossa caminhada. Será que a gente busca Jesus por curiosidade apenas ou será que a gente busca Jesus para mudar de vida, para a nossa conversão? Bem, Herodes viu Jesus e depois a gente sabe que no primeiro momento ele vê Jesus com o povo e a multidão e no segundo momento ele vai ver Jesus morto lá na paixão. Enfim, só que ele vai ver Jesus tarde demais. As respostas continuarão em abertas, muitas interrogações não serão respondidas para esse coitado do Herodes, porque, enfim, ele deixou o tempo passar e depois ficou tudo muito tarde. Jesus já havia morrido. E ele não foi capaz de entender o mistério que estava diante dos olhos dele. Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.